Pessoal, olha uma tabelinha que eu trouxe para vocês então, para a gente observar essa relação sobre quilo, mega, giga e tera, que eu também acho muito importante que a gente consiga ponderar para efeito, claro, obviamente, das provas de concurso. Acompanha nessa tabelinha, e eu vou te mostrar aqui atentamente, isso é importante, que nós temos alguns valores descritos. Por exemplo, eu botei aqui 2 na 10 e botei 1024. E aqui, vai observar, aparece 1000 e o indicativo K. 1000 e o indicativo K. O que significa isso? K significa quilo, e quilo é indicativo de 1000. 1000, por exemplo, 1 quilograma é 1000 gramas. Mas quando eu digo bit ou byte, o quilo significa 2 na 10, que é 1024. Então, quando eu digo 1 kilobyte, na verdade não é 1000 bytes. De forma precisa, 1 kilobyte significa 1024 bytes. Mega, a princípio, significa milhões. Esse M descrito aqui significa mega. E mega, como eu vou repetir para vocês, a princípio significa milhões. Mas quando eu digo 1 megabyte, é aproximadamente 1 milhão de bytes. Mas de forma precisa é 2 na 20, 1.048.576 bytes. A mesma coisa eu diria para o giga. Giga, que é representado por esse G, giga significa bilhões, bilhões. 1 gigabyte, a princípio, seria 1 bilhão de bytes. Mas de forma precisa é 2 na 30. Então, 1 gigabyte, na verdade, representa 1.073.741.824 bytes. E vamos para o tera. Tera significa, que é representado aqui pela letra T, tera significa trilhões. Quando eu digo 1 terabyte, eu poderia dizer aproximadamente 1 trilhão de bytes. Mas de forma precisa é 2 na 40. O que seria 1 terabyte? 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776. Então, quando falamos de quilo, mega, giga e tera, quilo é K, M, mega, G é giga, T é tera. Isto, quilo, mega, giga e tera, que a princípio 1000, milhões, bilhões e trilhões. Só que se eu quero o valor preciso, na verdade, quilo é 2 na 10, mega 2 na 20, giga 2 na 30 e o tera 2 na 40. Por isso que o valor, usando a base binária, não é exatamente 1000, milhões, bilhões e trilhões. Isso é aproximado. O valor preciso é 1 kilobyte, em vez de ser 1000 bytes, precisamente é 1024 bytes. Historinha bem interessante. Mas como eu gosto de mensurar isso de forma mais aproximada para haver um entendimento, então nós podemos perceber que quando eu falo sobre 1 kilobyte, eu estou dizendo aproximadamente 1000 bytes. Quando eu digo 1 megabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 milhão de bytes. Quando eu digo 1 gigabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 bilhão de bytes. E quando eu digo 1 terabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 trilhão de bytes. Isso, claro, como valor aproximado, não é exatamente o valor preciso, mas já ajuda aí numa prova de concurso para eliminar algumas opções. Bem interessante, então, a questão sobre quilo, mega, giga e tera. Vamos ver isso na prática? Acompanhe, eu estou te mostrando aí em tela cheia um pendrive. E se tu observar esse pendrive aqui, ó, é uma unidade de armazenamento e tem um indicativo em bytes, diz aqui 16 GB. Como o G é giga e o B está maiúsculo, o B maiúsculo indica byte e o G de giga indica bilhões. Eu poderia dizer que esse pendrive tem capacidade de armazenamento de 16 gigabytes. Então, aproximadamente 16 bilhões de bytes. Aproximadamente 16 bilhões de bytes de capacidade de armazenamento no pendrive, porque o indicativo está G de giga, que aproximadamente é bilhões, e o B indicando byte. Vamos ver um outro exemplo, quer ver? Ó, também podemos mensurar os tamanhos dos arquivos. Aqui eu tenho 2 arquivos. Tem um arquivo do Word, aqui, curso questões 2.doc, que tem um indicativo de 27 KB. K é quilo, B maiúsculo é byte. 27 KB é 27 kilobytes, que dá aproximadamente 27 mil bytes. Aqui embaixo, 31 KB, 31 kilobytes, aproximadamente
31 mil bytes. Mas isso só aproximado, porque na verdade, para saber o valor preciso, eu teria que pegar o 31 kilobytes, multiplicar por 1024 para dizer quantos bytes. Mas 31 kilobytes, então aproximadamente 31 mil bytes, porque quilo a princípio indica 1000. Essa ideia é bem interessante também. Vamos pegar aqui outros exemplos. Aqui eu tenho uma taxa de transferência de dados em uma rede de computador. Se eu pegar esse exemplo, diz assim, Power 10 Mbps. Imagina que eu vou contratar uma conexão com a internet de 10 Mbps. É a velocidade de acesso à internet que eu vou contratar. Quanto é isso? Bem, M significa mega, que é milhões. B minúsculo é bit. O PS aqui é por segundo. Então, 10 MB minúsculo PS, 10 megabits por segundo. Aproximadamente 10 milhões de bits por segundo, já que mega significa milhões. Então, na leitura seria 10 milhões de bits por segundo. Por que bit? Porque o B está minúsculo. E quando o B está minúsculo, de fato é bit. Percebe que nós podemos usar B maiúsculo, como foi o caso do pendrive, indicando o byte, e aqui B minúsculo, como o caso da velocidade de acesso da minha conexão com a internet, B minúsculo indicando bits por segundo, e o M de mega, indicando aproximadamente 10 milhões de bits por segundo de velocidade de acesso nessa minha rede, aqui mais simples, para entender até a conversão desses valores. Imagina se eu te peço, como converter giga para mega? Imagina que eu tenho um valor em giga e quero converter ele para mega. Como é que eu posso realizar essa conversão de giga para mega? Para isso, eu vou precisar usar uma tabelinha de conversão. Vamos fazer um exemplo mais prático. Eu quero pegar um valor que está em gigabytes, 4,7 gigabytes, GB minúsculo, e quero converter isso para megabytes, MB maiúsculo também, então de gigabytes para megabytes. Quanto equivale 4,7 gigabytes? Traduzindo isso em megabytes. Como é que a gente pode fazer essa conversão? Observa, eu mostro aqui para ti uma tabelinha de conversão. Nessa tabela, bem lá em cima, eu tenho byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Cada vez que eu subir um degrau dessa minha escala de conversão, eu vou multiplicar por 1024. Num exemplo fácil, de terabyte para gigabyte, eu tenho que pegar o valor que está em tera, subir um degrau da escada e multiplicar por 1024. Se eu quero agora passar de giga para mega, eu tenho que subir mais um degrau da escada, tenho que multiplicar de novo por 1024. Se eu quiser agora de mega para quilo, novamente vou multiplicar por 1024 e de quilo para byte, finalmente de novo multiplicando por 1024. Então, cada vez que eu subir um degrau dessa escala de conversão, eu tenho que multiplicar por 1024. Agora, cada vez que eu descer um degrau dessa escala de conversão, eu tenho que dividir por 1024. Então, por exemplo, gigabyte, eu quero converter em terabyte. Aí, se é de giga para tera, eu estou descendo um degrau da escada. Eu vou ter que dividir o valor por 1024 para obter a resposta. Isso quando eu quero o valor preciso. Sobe um degrau, multiplica por 1024, como nós estamos observando. Desce um degrau dessa escala de conversão, divide por 1024. Quando eu quero o valor preciso. Se eu quero um valor aproximado, eu poderia fazer isso por 1000. Como assim por 1000, professor? Acompanha comigo. Quando eu não quero o valor preciso, só quero ter um valor aproximado, ou esse valor aproximado já me daria uma resposta na prova de concurso, então a regra é, cada vez que sobe um degrau, tu multiplica por 1000. Tu não vai ter o valor preciso, mas vai ter um valor aproximado. Isso é interessante. Muitas questões de prova tu resolve com um valor aproximado. Se tu perceber que é possível resolver com um valor aproximado, então cada vez que tu for subir um degrau dessa escada, por exemplo, converter terabyte em gigabyte, está subindo um degrau. O padrão diria, para valor preciso eu vou multiplicar por 1024. Para obter um valor aproximado eu multiplico por 1000. Cada vez que eu subir um degrau dessa escala de conversão, se é valor aproximado eu multiplico por 1000. Agora, cada vez que eu descer um degrau dessa escala de conversão, então eu vou dividir esse valor por 1000.
Então, cada vez que sobe, multiplica por 1000, e cada vez que desce, um degrau da escala de conversão vai dividir esse valor por 1000. Bem interessante esse recurso quando nós falamos em conversão. Agora, olha uma coisa, vamos tentar fazer então uma conversão aproximada. Vamos pegar o 4,7 gigabytes e eu quero converter isso agora em megabytes. Então, quero fazer uma conversão aproximada de giga para mega. Vamos colocar isso lá na nossa escadinha de conversão, acompanha aí em tela cheia. Eu botei então 4,7 GB na casa dos gigabytes. Perfeito. Como eu quero traduzir 4,7 GB em megabytes, eu vou ter que subir um degrau da escala de conversão. E se eu tenho que subir um degrau da escala de conversão, o que eu tenho que fazer, professor? Eu vou ter que multiplicar esse valor por 1000. Por que multiplicar por 1000 e não por 1024? Porque eu quero obter o valor aproximado. Se eu quisesse obter o valor preciso, eu multiplicaria por 1024. Como eu quero obter o valor aproximado, então eu vou multiplicar por 1000. Então vamos lá. 4,7 gigabytes multiplicado por 1000, eu vou obter o valor 4.700 megabytes. Isso quer dizer que 4,7 giga corresponde em valor aproximado a 4.700 megabytes. Se eu quero continuar essa conversão, por exemplo, de mega para quilo, eu vou de novo multiplicar por 1000 se quiser o valor aproximado. Essa é a regrinha quando a gente pensa nessa escala de conversão que se pensa aí quando nós falamos em bits e bytes. Em uma questão de prova, sempre interessante uma análise vindo em questão de prova, porque isso denota ali um certo entendimento. Então vamos à leitura da questão de prova. Uma página de um livro possui 50 linhas e pode-se digitar 80 caracteres em cada linha. Cada caractere corresponde a 8 bits no sistema binário utilizado. Nessa situação, se o livro contiver 300 páginas de texto, terá aproximadamente o seguinte valor. Letra A, 4K bytes. Letra B, 1,2 M bytes. Letra C, 3,2 M bytes. Letra D, 4.000 bytes. E a letra E, 12.000 kbytes. Qual é a resposta, então, para essa questão? Imaginando que nós vamos ter que aqui observar vários pontos importantes. Primeiro, tem que lembrar, como o próprio enunciado da questão indica, que cada caractere equivale a 8 bits ou equivale a 1 byte. Então isso é muito importante. Cada caractere corresponde a 1 byte. Por quê? Porque 1 byte é formado por 8 bits e um caractere precisa de 8 bits para ser armazenado ou processado. Então, cada caractere equivale, vou repetir, a 8 bits. E 8 bits é igual a 1 byte. Na tradução eu teria 1 caractere igual a 1 byte. 10 caracteres igual a 10 bytes. 100 caracteres igual a 100 bytes. Porque 1 caractere igual a 1 byte no sistema binário que nós utilizamos. Perfeito. Vamos entender então como responder essa questão num passo a passo. Acompanha aí em tela cheia para mim. Primeira coisa, como a questão disse que eu tenho uma página de um livro, possui 50 linhas e pode-se digitar 80 caracteres em cada linha, vamos pegar primeiro essa ideia. Cada linha de uma página possui 80 caracteres. E o enunciado também indica que eu tenho 50 linhas em cada página. Então, se eu tenho uma página contendo 50 linhas e cada linha tem 80 caracteres, para descobrir quantos caracteres eu tenho em uma página, obviamente, em primeiro lugar, eu vou multiplicar. 80 caracteres multiplicado por 50 linhas, eu tenho um total aqui de 4.000 caracteres por página. Observa. Como eu tenho uma página com 4.000 caracteres, o que eu tenho que fazer? A ideia é simples. Se um caractere equivale a 1 byte, então 4.000 caracteres nessa página é igual a 4.000 bytes aproximadamente por página. Então, a ideia que eu tenho aqui seria pegar essa página que está indicativo de 4.000 caracteres e entender ela como sendo de 4.000 bytes.
Isso porque 4.000 caracteres é a mesma coisa que 4.000 bytes. Regrinha básica. Bem, se eu já sei que uma página tem 4.000 bytes, vamos ler o restante da questão que disse. Nessa situação, se o livro contiver 300 páginas de texto, terá aproximadamente o seguinte valor. Pois bem, se eu tenho uma página com 4.000 bytes e ele diz que esse livro tem 300 páginas, eu vou pegar 4.000 bytes multiplicado por 300 páginas e vou ter o total de 1.200.000 bytes aproximadamente. 1.200.000 bytes aproximadamente como o total de bytes desse livro. Bem, 1.200.000 bytes. Se a gente pegar a ideia, 1.200.000 bytes equivale a quanto? Milhões é mega. 1.200.000 bytes, provavelmente então vai ser 1,2 megabytes, já que quilo é 1.000, não pode ser. Giga é bilhões, não pode ser. Tera é trilhões, não pode ser. Agora, mega é milhões. Se o valor é de 1.200.000 bytes, eu poderia dizer 1 mega, porque mega significa milhões. Aproximadamente 1.200.000 bytes. Então, 1,2 megabytes, porque mega significa milhões. Então, observa agora atentamente na questão. Nós vamos ter ali, se tu observar, a letra A com 4 kbytes, letra B com 1,2 megabytes, letra C 3,2 megabytes, a letra D com 4.000 bytes e a letra E com 12.000 kilobytes. Como a resposta é 1.200.000 bytes, tem que ser 1 megabyte, já que mega significa milhões aproximadamente, como a questão pediu. Então a resposta só pode ser a letra B, porque na letra B diz 1,2 megabytes. E a gente sabe que o termo mega significa milhões. Mas observa aqui, por que não pode ser a letra A? Porque a letra A, se tu observar, diz kilobytes. Se a letra A está dizendo kilobytes, o que significa 4 kbytes? 4 kilobytes, aproximadamente 4.000 bytes. Não serve, porque a gente obteve um valor de 1.200.000 bytes. A letra A disse 4 kbytes, 4 kilobytes. Disse só 4.000, e é 1.200.000 no livro. Observa, a letra B é a resposta certa, porque disse 1 mega, e mega significa milhões. Então é 1 milhão de bytes. 1,2 porque dá 1.200.000 bytes, que é exatamente o valor que a gente acabou encontrando aí como resposta. Por que, professor, não a letra C? Porque a letra C disse 3,2 mega. Mega é milhões, seria 3.200.000 bytes. Passou, porque era só 1.200.000 bytes, não era 3 mega, não era 3 milhões de bytes aproximadamente. A letra D não deu porque botou 4.000 bytes. E não é só 4.000 bytes, é 1.200.000 bytes o total do livro. Não é só 4.000 bytes. E aqui disse 12.000 kilobytes. 12.000 kilobytes é 12.000 bytes, que dá 12 milhões de bytes aproximadamente. Ultrapassou muito. O valor de fato era 1 mega, 1.200.000 bytes, como ele disse aqui na questão, importante sempre lembrar, aproximadamente. Essa questão porta um pouco a necessidade de entendimento do que nós temos da nossa parte que a gente viu anteriormente. Porque se a gente pegar toda a nossa tabelinha de conversão, eu não posso esquecer, lembra da regra? Quilo é 1.000. Mas, professor, quilo é 1.000 como valor preciso ou como valor aproximado? Como a questão está indicando aqui, ó, é valor aproximado. Porque 1 kilobyte, na verdade, é 1.024 bytes. Mas aproximadamente 1.000 bytes. Mega. O que é mega? Milhões. Aproximadamente 1 megabyte é 1 milhão de bytes. Mas não é um valor preciso. Giga, professor. Giga é bilhões. Bilhões. Aproximadamente, porque não é um valor preciso. E tera? Tera é trilhões. Trilhões. Aproximadamente. Então, o pensamento do concurseiro tem que ser: encontrei uma prova de concurso, percebi que o enunciado pedia o valor aproximado, como foi de fato essa questão, pedindo aproximadamente. Se pedir o valor aproximado, o teu pensamento não vai ser no valor preciso, vai ser no valor aproximado.
Teu pensamento vai ser que quilo é 1000, que mega é milhões, que giga é bilhões e que tera é trilhões. Agora, numa outra questão de prova, onde tu percebe que o enunciado e até as opções de resposta da questão acabam exigindo o valor preciso. Se tu perceber que o enunciado e as próprias opções de resposta há uma percepção que ele quer o valor preciso, aí tem que lembrar que quilo é 2 na 10, que mega é 2 na 20, que tera é 2 na 30, que... desculpa, de novo, tera não é 2 na 30, de novo a história, que quilo é 2 na 10, que mega é 2 na 20, agora sim, que giga é 2 na 30 e que tera é 2 na 40. Essa relação eu tenho que saber. Quilo é 1000, precisamente 2 na 10, 1024. Mega, milhões, 2 na 20. Giga, bilhões, 2 na 30. Tera, trilhões, 2 na 40. E assim sucessivamente, porque existem outros valores, como por exemplo o petabyte, que é PB, petabyte. Petabyte já é 2 na 50. Depois tem zettabyte, tem iotabyte. Mas, professor, aí é muita coisa. Não, para concurso, basta saber quilo, mega, giga e tera. As provas de concurso basicamente exigem que tu conheça nos conceitos básicos de informática quilo, mega, giga e tera. Quilo é 1000, mega milhões, giga bilhões, tera trilhões. O único cuidado é se o B tá maiúsculo, byte, e se o B tá minúsculo. Porque se o B tiver minúsculo, tu já sabe que representa bit. Então, 1 megabyte é um MB maiúsculo. 1 megabit por segundo, lembra? MB minúsculo, PS, porque era por segundo. Então, B maiúsculo é byte, B minúsculo é bit, quilo, 1000, mega milhões, giga bilhões, tera trilhões. São os valores que tu precisa saber. Para não tornar isso tão complicado aí no dia da tua prova, para tornar algo mais racional e mais simples de ser respondido. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!